Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos aqui ao nosso segundo dia da nossa primeira semana, né, da Engenharia Mecânica. Estamos aqui hoje iniciando, né, com essa primeira palestra do dia, que é uma palestra denominada A Importância do CREA e do Programa CREA Júnior do Rio de Janeiro no exercício profissional dos futuros engenheiros. Então, essa palestra vai ser ministrada aqui pela Marisa Neves, né, que ela é assessora do CREA e coordenadora do Progredir e CREA Júnior do Rio de Janeiro. Desde já agradeço a toda a equipe do CREA, né, que está aqui à disposição para ministrar essa palestra para a gente, tão importante para nós engenheiros, né? E então eu vou chamar aqui a Marisa para poder iniciar a palestra. O Jonathan também faz parte do CREA, também vou apresentar ele aqui. Então, bem-vinda, Marisa. Desde já agradeço aí sua participação, de toda a equipe do CREA, do Jonathan. Bem-vindos e fiquem à vontade aí, tá? Boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Ranulfi. A gente o CREA é quem agradece aí ao UFRJ Macaé pelo convite. Eu costumo dizer que são esses convites que auxiliam o Conselho Regional de Engenharia a cumprir a sua missão institucional, que é um órgão de regulamentação profissional, mas a sua missão é a orientação, né? E são através dessas palestras que a gente efetivamente consegue chegar até todos os estudantes, também aos gestores da universidade. Então, repito, o Conselho Regional de Engenharia é quem agradece o convite. Bem, a gente vai falar um pouco hoje sobre o que é o Conselho Regional de Engenharia, que é um conselho que regulamenta a profissão de todas as modalidades da engenharia, da agronomia e o que a gente chama de geociências, que envolve geografia, geologia e meteorologia. É um órgão federal, criado por uma lei federal, e que tem a função de orientar, regulamentar, fiscalizar, ou seja, uma série de atribuições com relação a toda essa área tecnológica. Eu vou pedir para o professor Randolfo, aliás, não, agora eu vou colocar aqui a nossa apresentação e vamos começar falando aí sobre o que é esse Conselho Regional. Bem, nesse hoje, nós temos aí, está aparecendo aí, professor? Não, eu não coloquei ainda não. Já estão presentes aqui na sala o Marcos Sorage e o presidente saiu agora, tinha entrado o Luiz, mas tá certo, eu vou colocar a sua apresentação, mas o Marcos já está aqui presente também. Tá bom, depois então a gente apresenta o Sorage quando apresentar o presidente, tá bom? Tá aparecendo aí para todos? Sim, está aparecendo. Bem, então vamos falar sobre o CREA, como eu disse para vocês, todas as engenharias, né, e a agronomia e geociência. O foco hoje a gente vai falar um pouco mais no que diz respeito à legislação, fazer uma apresentação sobre as atribuições profissionais da área mecânica, civil e produção, que são os cursos que vocês têm aí na UFRJ de Macaé. Bem, esse é o sistema Confecrea, né? É constituído por profissionais da área tecnológica, correto? E tem as suas competências no que diz respeito a toda a atividade dessa área tecnológica. Vou repetir: engenharia, agronomia, geologia, meteorologia e geociências. Tá? E meteorologia, geografia e geologia, correto? Bem, eu sempre costumo dizer que, embora o Conselho normatize, oriente, regulamente toda a atividade dessa área, sempre é em defesa da sociedade. Essa é a grande missão, né, a grande competência aí do Conselho Regional de Engenharia. Aí tem algumas definições do que é o negócio, missão, valores do Conselho. Vocês percebam aí que a palavra orientação, ela está sempre em destaque, né? Também a questão da defesa da sociedade, né? Ou seja, a atividade tecnológica, né, de uma forma ética, correta, de acordo com a legislação existente, sempre em defesa da sociedade. Essa é a mensagem que a gente passa nesses quadros aí. Né? Tá de novo aí a palavra orientar, fiscalizar, né? E a ideia é que
que sejamos aí o mais competentes possíveis, correto? Com a contribuição de vocês, estudantes, instituições de ensino, ou seja, corpo docente, durante a nossa palestra a gente vai deixar bem claro a importância dessa interlocução entre a academia, que a gente vai chamar aqui instituição de ensino, academia, né, os seus gestores, ou seja, todo o corpo docente e o corpo discente também. Uma das missões nossa nessa palestra é deixar muito claro a importância desta interlocução. Dizer para vocês que o CREA tem essa capilaridade, né, objetivando atender todos vocês, todos os estudantes, todas as instituições de ensino, todos os profissionais. Hoje o CREA possui 6 coordenações regionais, 31 inspetorias e 3 postos de atendimento. A coordenação regional responsável pela área de vocês é a regional norte, que aí envolve, né, que temos aí 3 inspetorias, Campos, Itaucara, Itaperuna e Santo Antônio de Pádua. Então, vocês, estudantes, a própria universidade, os gestores, ou seja, os profissionais, quando precisam de alguma orientação ou de entrada de documentos, que não seja através do sistema online, né, porque no portal do CREA hoje nós temos lá inúmeros serviços com atendimento online, são essas inspetorias que vocês podem acessar. Professor Rondon, vamos falar agora sobre o programa CREA Júnior, que é um programa voltado para os estudantes. A proposta do Conselho Regional de Engenharia é que vocês, estudantes das áreas tecnológicas, afetos ao sistema CONFECREA, conheçam, entendam e tirem todas as suas dúvidas sobre o que é este conselho que vai regulamentar a profissão de vocês, assim que vocês se formarem e forem para o mercado de trabalho. Querendo ou não, gostando ou não, essa legislação a ser cumprida, é uma legislação federal. Professor Ranolfo, o senhor pode passar o vídeo, por gentileza? Professor, está mutado. Está mutado, professor. Opa, desculpe. Aproveitar aqui, pedir para a senhora, para ti, quando voltar a apresentação, tenta colocar ela na tela cheia, que aí fica mais fácil para a gente ver os slides. Combinado, professor. Faremos isso. A gente vai apresentar, galera, um videozinho aí sobre o que é o programa CREA Júnior, para vocês terem uma ideia. Você sabia que, como estudante, já pode participar do Conselho Regional que vai regulamentar a sua futura profissão? O programa CREA Júnior RJ proporciona aos estudantes da área tecnológica a oportunidade de conhecer e participar do seu conselho profissional. Tem como objetivo divulgar junto à sociedade a importância e a valorização do exercício legal e ético das profissões abrangidas pelo sistema, assim como estabelecer uma maior articulação entre as instituições de ensino, as entidades de classe e o Conselho. O programa incentiva a produção intelectual e tecnológica dos estudantes, sensibilizando-os quanto à importância do seu papel em relação ao meio ambiente e à sociedade. Promove e estimula a formação de novas lideranças, despertando assim o valor de pertencimento dos profissionais em relação ao CREA-RJ. Já o Progredir, Programa Permanente de Aperfeiçoamento Profissional, tem o objetivo de aprimorar o conhecimento dos profissionais e estudantes da área tecnológica. Desenvolve competências e atitudes estruturantes na formação do profissional através de ações educacionais que agregam habilidades técnicas, humanas e conceituais. Potencializa as oportunidades e a valorização do trabalho, estabelecendo parcerias, convênios e cooperação técnica. Além de atividades gratuitas, o Progredir oferece descontos especiais para profissionais regularizados no CREA-RJ e estudantes participantes do programa CREA Júnior RJ. O Progredir é desenvolvido em parceria com entidades de classe, instituições de ensino, empresas e profissionais especializados.
Realiza cursos, palestras técnicas, seminários, workshops, entre outros eventos que beneficiam profissionais e estudantes não só da capital, como também de vários municípios do interior do estado. É o CREA-RJ socialmente responsável. CREA-RJ, ao lado do profissional, de frente para a sociedade, em defesa da engenharia nacional. Professora, obrigada. Vou voltar aqui à apresentação. Enquanto isso, eu vou pedir ao Jonatas, nós falamos aí de 2 programas, né, do CREA Júnior e também do Progredir, para colocar aí no chat o link do Instagram do CREA Júnior e o link também de acesso ao Progredir. Esses links, como disse, um é do Instagram do CREA Júnior, vocês vão ver todas as notícias do programa CREA Júnior lá no Instagram, e esse link do Progredir é para que vocês possam acessar tudo o que o CREA realiza na área de, como foi dito lá no vídeo, eventos geral, né? Eventos de forma geral, cursos, palestras, atividades, é só clicar lá e que vocês vão vão verificar, vão olhar todas as atividades que o CREA realiza e, identificando com as mesmas, vocês podem participar à vontade, correto? A gente está colocando aí, vou pedir ao professor Randolfo a colocar aí no chat, tá ok? Professor Randolfo, pode colocar a apresentação novamente, por gentileza. Eu já vou botar aqui no modo de exibição. Ok? Todo mundo vendo? Tá perfeito. Pode continuar, mas estamos vendo a apresentação, tela cheia. Ok. Então, essa aí é uma definição do que é o programa CREA Júnior. Acho que vocês já deram uma lida, né? Sempre olhando para o estudante. O CREA entende que é um direito de vocês, estudantes, conhecerem esse conselho que vai legislar, regulamentar a profissão de vocês no futuro. Então, essa é a proposta que a gente trouxe hoje. Vamos falar um pouquinho desse programa rapidamente. Eu vou pedir agora, professor Randolfo, para o senhor colocar aí na fala o Jonathan. O Jonathan é o atual representante do programa CREA Júnior, e eu vou pedir para ele falar algumas palavras aí sobre a experiência dele como representante do programa CREA Júnior. Jonatas, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Como a Marisa falou, atualmente eu estou como representante titular do programa CREA Júnior Rio de Janeiro. Sou colega de vocês de mecânica da UFRJ, né, do pessoal da mecânica, só que curso no campus do Fundão. Então, sempre que eu falo de CREA Júnior, eu me lembro do primeiro contato que eu tive com o programa, foi no ano de 2018, onde no evento oficial do sistema ConfeCREA, eu pude estar apresentando o projeto de iniciação científica do qual eu faço parte, que é o projeto Maglev Cobra, que é da UFRJ. Uma das questões fundamentais que eu sempre... Jonathan, desculpe interromper. O celular está ligado aí do lado, porque está dando interferência. Talvez seja, se tiver outro dispositivo ligado, vê se você pode desligar, que aí o áudio fica melhor. Tá melhor? Melhorou. Então, vou retomar o raciocínio, vou recapitular. Então, boa tarde a todos, novamente. Eu me chamo Jonathan, sou colega de vocês, do pessoal da Engenharia Mecânica, só que do campus do Fundão. Estou como representante titular do programa CREA Júnior, assim como a Marisa citou. E toda vez que eu falo de CREA Júnior, eu me lembro de 2018, que foi o ano que eu conheci o programa CREA Júnior Rio de Janeiro, através da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, que é um evento do sistema ConfeCREA anual. E o CREA Rio tem por prerrogativa levar um trabalho de pesquisa, inovação, tecnologia. E no ano de 2018, eu tive a oportunidade de apresentar um projeto do qual eu faço parte, que é o projeto Maglev Cobra, que é o trem de levitação magnética da UFRJ.
E desde então, né, pude participar do programa, atuando em diversas áreas, né, diversas comissões. E eu costumo sempre dizer que o CREA Júnior, né, ele é um celeiro de novas lideranças para o sistema Confecrea. Mas, além disso, ele possibilita uma formação complementar à formação acadêmica, né? Porque, enquanto alunos da UFRJ, né, temos o primor acadêmico, as melhores universidades do país, se não a melhor, né? Porém, nós precisamos, como futuros profissionais, entender como funciona o sistema que regulamenta a nossa profissão, como funciona o CREA, como funciona o Conselho Federal, como a gente pode contribuir, né, para esse sistema melhorar, e o que a gente pode fazer com os estudantes, né, como eu disse anteriormente, para nos formarmos quanto novas lideranças desse sistema que a gente sempre ouve falar, né, o nosso sonho, quando vou preciso tirar o meu CREA. Tá bom, mas e depois? E na vida profissional? O que eu preciso saber do CREA? Como o CREA funciona? Isso tudo o programa CREA Júnior oferece. Além disso, né, há uma oportunidade que é uma das fundamentais dentro da carreira de qualquer profissional, em especial da engenharia, que é a possibilidade de networking, né? Atualmente, nós temos quase 20 estados com o programa CREA Júnior implementado, e nós temos contato com todo o Brasil, né, nessa questão de estudantes de engenharia ligados e vinculados ao sistema do Conselho Federal e dos regionais. Então, o CREA Júnior, eu sou suspeito, mas ele só consegue trazer coisas boas para os futuros profissionais, né? A Marisa vai falar mais à frente, mas desde fica o convite para que vocês participem desse programa e construam um sistema cada vez melhor para os profissionais, cada vez melhor para os futuros profissionais, e o CREA Júnior está aí para colaborar com vocês de todas as maneiras possíveis. É isso. Muito obrigada, Jonatas. Professor, vamos voltar aí à apresentação. O presidente, professor Ranulfo, o presidente ainda não entrou, não, né? Entrou sim, ele está aqui. Então, deixa eu dar uma palavra aí, deixa eu conceder a palavra aí para o presidente, gente. Presidente Cossenza. Ele está aqui no carro, deixa eu adicionar ele, ver se ele consegue falar. Bem, gente, vou apresentar a vocês o atual presidente do Conselho Regional de Engenharia, o engenheiro Luiz Antônio Cossenza, que fez aí questão de dar uma boa tarde a vocês. Ele está em deslocamento, porque ele está indo para uma outra reunião, que começa agora, acho que é 5 horas, mas, como eu disse, fez questão de dar uma boa tarde a vocês. Por gentileza, presidente Cossenza, você está mutado. Está desligado o seu som, presidente. Você está me escutando? Agora sim, presidente. O senhor já está ao vivo. Está escutando? Sim, primeiro, deixa eu fazer uma pergunta aqui, né? A faculdade aí é da UFRJ, em Macaé? Isso, presidente. Então, eu vou fazer uma correção no que você falou aí. Eles não são ligados a campus, mas sim a Macaé, na Regional Leste, tá? Gente, desculpa. Obrigada, presidente. É verdade, a regional está errada. Em vários municípios, menos Macaé. Você falou Itaocara, Itaperuna, Campos, e esqueceu que Macaé é outra regional. Desculpa. E ela pertence à região dos lagos, tá bom? É verdade, Bom, gente, olha só, eu vou acompanhar vocês aí por um tempo aí, tá? Mas eu queria agradecer aí o convite que foi feito ao CREA e falar para vocês da importância que é falar com os estudantes. Vocês não tenham dúvida alguma, né? Da importância que é e a coragem que os estudantes têm de fazer engenharia, que talvez seja um dos cursos mais difíceis de nível superior, mas também é aquela que levanta um país, né? Já que não tem nada à volta de nós aí, todos os estudantes podem olhar tudo que está em volta de vocês aí,
que não tem engenharia. Tudo tem engenharia, tudo. Então, a importância da engenharia para um país, ela é muito grande. Você quer ver como é que está o desenvolvimento de um país, a economia do país, é só ver o nível de emprego que tem da engenharia, que eu espero que esse ano dê uma alavancada, já que tem muito problema, né? Porque eu entendo que eu acho que deviam punir todo que cometeu irregularidade. Só que no Brasil pegaram empresas, né, que são as que mais contratam profissionais aqui no nosso país, né? Então, quando você pega as grandes construtoras, né, e proíbe elas, inclusive, de participar de licitação aqui no Brasil, você está punindo não é a construtora em si só, né? Você está punindo toda uma sociedade, né? Porque o desemprego vem dessa falta do que fizeram com as nossas grandes empresas. Então, eu quero parabenizar o FRJ, eu acho que, e parabenizar os professores, né? E eu vou falar uma coisa aqui para o FRJ, que eu já disse, inclusive, para Cláudia Morgado, que é a diretora da área da UFRJ lá no Fundão e tudo, né, que em tudo que houve corte, que esse governo cortou verbas das universidades públicas, ainda são referências no país, na formação de profissionais. Então, o que fizeram com algumas universidades, eu vou citar aqui um exemplo muito claro, que é a UERJ, por exemplo, e os professores mantiveram de pé aquela universidade sem deixar esmorecer e formando profissionais inclusive nós a SOEA, que é a Semana Oficial da Engenharia, nós levamos alguns alunos premiados no exterior, né? Inclusive está o Jonatas aí, que foi no primeira Semana Oficial, né? Que eu participei, né? Que eu participei como presidente, né? E levando o Maglev, depois levando outro premiado no concurso internacional, são alunos da onde? Da UFRJ e do Cefet. Então, a importância que a universidade tem com todo o corte que foi promovido por esse governo, e ele tem que entender que o que move um país é a educação. E a universidade pública dá um exemplo disso. Então, eu queria parabenizar todos os professores aí da UFRJ aí de Macaé, como já parabenizei do estado inteiro, né? O IFE de Campos, que é um reitor, é um grande amigo nosso, a RJ aqui, enfim, a UF, a Rural, que estava sem dinheiro, inclusive, para pagar o pessoal que faz limpeza lá na sede. Então, eu queria parabenizar, sim, os professores por tudo que eles vêm fazendo e formando excelentes profissionais. Então, eu queria dar um abraço a todos vocês e, se Deus quiser, assim que essa pandemia passar um pouco, a Marisa sabe disso, eu tenho uma coisa comigo, que é sempre dar muito apoio. Sempre foi muito abandonado pelo CREA, né? Se dizer que o profissional é distante do CREA, não é isso. O CREA que sempre foi muito distante do profissional. E eu, desde que eu entrei no CREA em 2018, agora começou um segundo mandato, agora em janeiro, e sempre disse, a gente tem que se aproximar dos profissionais, dos estudantes, das empresas, e trazer, principalmente, a gente precisa muito das universidades, e trazer esses jovens engenheiros do comando, que vão se formar um dia, para fazer parte do nosso conselho. A Marisa vai explicar isso. O nosso conselho, o órgão máximo é a plenária. E a plenária é formada por profissionais que estão aí nas entidades. Por exemplo, Macaé tem uma associação de engenheiros, que nós estamos retomando as atividades lá. E aí essa entidade ela coloca conselheiros no CREA. Então, é extremamente importante a participação de vocês, assim como eu tenho dito muito isso, a participação. Quando eu fiz engenharia, não tinha nenhuma mulher na sala quando eu estudei.
hoje quase está chegando a 50%. Então, mas a nossa plenária de 90 conselheiros tem 12 ou 14 mulheres só, profissionais. A gente tem que trazer essas profissionais para dentro do nosso conselho. E o nosso conselho, a Marisa sabe disso, de gerente para cima, 60% dos cargos nossos são de profissionais mulheres, funcionárias do CREA. Então, nós vamos precisar muito, né, trazer um percentual maior de profissionais para dentro do nosso conselho. E dar um grande abraço a todos vocês. Vou ficar aí por um tempo ainda aqui. Qualquer dúvida, eu estou aí à disposição. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada, senhor presidente. Vou colocar rapidamente aí, professor Randolfo, novamente a apresentação, pode ser? Professor Ranulfo? Oi, Marisa, já está na tela. Então, deixa eu corrigir aqui o que o presidente acabou de falar, tá bom, gente? Vocês, o FRJ Macaé, está lá na Coordenação Regional Leste. Tem lá as inspetorias, Araruama, Armação de Búzios, Cabo Frio, Macaé, Rio das Ostras. Posto isso, vocês falaram aí, né, ouviram aí a palavra rápida do presidente. A gente gosta de mostrar para vocês que existe uma estrutura de condução do Conselho. É bom que vocês entendam como funciona isso. Posto isso, corrigido aí a questão de Macaé, eu vou pedir aí para o nosso coordenador da regional, que responde aí pela inspetoria de Macaé, que é o Soraj, dar uma breve boa tarde aí para vocês. Por favor, professor Ranulfo, permita aí que o Soraj entre. Olá, boa tarde a todos. Me escutem? Me escutam? Boa tarde, Soraj. Tudo bem? Bom, tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma vez aí participando do evento, né? Da instituição de ensino. Nós que já tivemos aí na Semana de Engenharia Civil em 2019, né? A gente fez uma apresentação muito bacana aí com o pessoal da Engenharia Civil. Fizemos entrega de carteira no dia da colação de grau de alguns alunos aí também, né? E a nossa atividade, ela vem crescendo, né, constantemente aí junto às instituições de ensino aqui da nossa Regional Leste, Macaé, né? Aproveitando aí, parabenizar, né, a instituição de ensino, porque está sempre em contato com o CREA, né? Já é uma parceria já consolidada aqui na Regional. Devido à pandemia, a gente deu uma paralisada, né, em alguns eventos, mas, se Deus quiser, nós retornaremos aí o mais breve possível, né, com as nossas atividades. Então, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Me coloco à disposição aqui na Regional, tá, naquilo que precisarem, parabenizar os estudantes, né, por terem escolhido uma profissão que é uma linda profissão, né? Como o presidente disse, tudo que nós temos em nossa volta tem engenharia. Nada que está ao nosso entorno, né, não passou pelo crivo de um engenheiro, né, não passou por uma ideia, né, de um profissional do nosso conselho. Então, queria agradecer e desejar a vocês aí um bom evento, né, com essa palestra maravilhosa da nossa amiga Marisa, tá? E me coloco aí à disposição sempre que precisarem. Estou aí em Macaé, na nossa regional, tá, professor? Fiquem à vontade aí à disposição da instituição de ensino quanto dos alunos, tá bom? Então, um bom evento a vocês e uma boa tarde a todos aí. Obrigada, Soraj. Soraj está lá, gente. Qualquer coisa é só procurar lá pela inspetoria de Macaé. Jonathan, coloca o link aí, por gentileza. Está lá no formulário do CREA Júnior das inspetorias, né? Para que o pessoal possa saber o endereço, o telefone. Por favor. Vamos voltar à apresentação, por gentileza, professor Ranulfo? Já está na tela. Bem, então, prosseguindo aí, nós já falamos aí bastante sobre a missão do CREA Júnior, né? Uma das coisas que eu costumo dizer que materializa esse programa, essa relação, essa interlocução essencial, necessária para a engenharia, o programa CREA Júnior, ele oferece uma carteira de estudante que é gratuita, né? Para estudante vinculado ao sistema, obviamente, todas as áreas dos sistemas. A instituição de ensino tem que estar regularizada perante o Conselho Regional de Engenharia e também os seus cursos.
A gente vai mostrar agora para vocês um link sobre como proceder essa inscrição no CREA Júnior. Eu vou deixar aí para aqueles mais assim afoitos, né? Eu gostaria de me inscrever imediatamente. É uma inscrição prévia, né? Nós acreditamos que no máximo semana que vem, senão o presidente Colsenza me mata ou me demite, porque eles têm me cobrado muito isso, é a conclusão da inscrição dos estudantes que querem participar do programa, receberem a carteirinha de estudante do CREA Júnior de forma gratuita. A gente vai concluir isso no máximo aí na última semana de março. Quem optar por fazer a inscrição prévia terá que fazer a inscrição novamente, ok? Mas aqueles, repito, que forem mais afoitos, está aí os endereços, né? Esse é o link da pré-inscrição. Mas nós temos aí os e-mails de vocês, vamos divulgar para todas as universidades, de todas as regionais, de toda a extensão desse estado, e aí quem tiver interesse pode participar, e nessa divulgação a gente vai trazer maiores detalhes sobre essa questão do programa CREA Júnior e o que é exatamente essa participação. Você pode participar como membro inscrito, você pode participar das comissões que existem dentro do programa CREA Júnior, ou seja, tem uma série de explicações aí que a gente vai conduzindo ao longo desse nosso contato. Aí tem um endereço, o CREA Júnior tem um WhatsApp, tem um Instagram, tem um e-mail, né? Aí está o portal do CREA, né? Eu sempre digo que é muito importante que vocês, estudantes, já comecem a visitar, a olhar o portal do Conselho Regional de Engenharia. Lá tem inúmeras coisas muito interessantes. Lá no primeiro momento, o Jonathan colocou aí, o professor Arnulfo colocou aí o link do Progredir, é onde vocês encontram todos os eventos que estão sendo apoiados, realizados pelo CREA. Mas o portal do CREA é rico em informações e tira muita dúvida de vocês. Eu acho interessante e sugiro que vocês passem a acompanhar o portal deste conselho que vai regulamentar a profissão de vocês. Bem, professor Arnulfo, a gente não combinou isso? Se tiver perguntas, a gente faz no final, abre para as pessoas fazerem pergunta. Qual é a sua orientação, professor? Pode ser assim, Marisa. Estou acompanhando aqui o chat, e aí pode ser no final a gente coloca as perguntas aqui. Combinado, então. Como eu falei, o Conselho Regional de Engenharia é criado por uma lei federal, correto? E qual é o grande valor e a grande objetivo dessa lei federal? A capacitação acadêmica, a técnico-científica, é dada pela instituição de ensino, é dada pela academia. Mas, para você, futuro profissional, entrar legalmente no mercado de trabalho, não basta o seu diploma. Você precisa, o que a gente chama da habilitação legal. Você precisa do registro no Conselho Regional de Engenharia. Sem isso, você estará atuando no mercado de trabalho de forma ilegal, ou não regulamentada, ou indevida, como quer que queira aí os nomes. A gente vai falar rapidamente do que o presidente citou lá no início, né? Entender o que é esse conselho, quem são essas pessoas que fazem essa regulamentação, que decidem aí inúmeros rumos da atividade, da atuação profissional de vocês. Esse Conselho Regional de Engenharia, ele é formado por profissionais do sistema, exclusivamente por profissionais do sistema. Esses profissionais, eles são oriundos das entidades de classe, o presidente citou aí uma entidade de classe que tem aí, Macaé, e também das instituições de ensino, ou seja, a entidade de classe que tem interesse em mandar representantes para o Conselho Regional de Engenharia, ela faz a sua eleição interna, vota em quem vai, e esse profissional vai compor o plenário do Conselho. Também as instituições de ensino. Nesse caso, a instituição de ensino ela tem a obrigatoriedade de estar regulamentada, regularizada perante o Conselho Regional de Engenharia, no MEC, no CREA, com os seus respectivos cursos. Opcionalmente,
se a instituição de ensino tiver interesse, ela também pode, atendendo uma legislação específica, ela também pode indicar e fazer parte do conselho, compor a estrutura hierárquica do Conselho Regional de Engenharia. Então, vou mostrar para vocês hoje que nós temos aí essas instituições de ensino, além da regularidade perante o Conselho, também pediram o que a gente chama de assento. Então, a UF, ela hoje, de quando em quando, tem uma legislação específica sobre isso, que a gente chama de renovação de texto, ela manda um professor, de acordo com a estrutura, a Universidade Federal Fluminense, por exemplo, ela tem outros institutos. Então, às vezes não, a representação às vezes é mais de um professor, porque muda de instituto. Mas, por exemplo, vamos colocar aí a Universidade Feiga de Almeida. De quando em quando, depois de cada mandato de cada conselheiro, representante dessa academia, da instituição de ensino, que é um mandato de 3 anos, vai trocando as modalidades de acordo com o que a faculdade possui de cursos ministrados. São essas outras aí, deixa eu ver. Bem, as instituições de ensino são essas, e temos lá as entidades de classe que eu falei com vocês também. Algumas são específicas. Hoje, com assento, representação dentro do Conselho Regional de Engenharia, nós temos uma específica, que é de engenheiros civis, que é a BENC. Nas outras modalidades, produção e mecânica, nós não temos uma específica hoje com assento no Conselho Regional de Engenharia. Isso não quer dizer que vocês, engenheiros de produção, engenheiros mecânicos, não estão representados, correto? Temos inúmeras outras entidades de classe que abraçam todas as engenharias. Vou falar aqui uma que é bem conhecida, o Clube de Engenharia, lá você encontra todas as modalidades. Temos aí o SENGE também, que você abraça aí todas as modalidades, ok? São essas entidades de classe, instituições de ensino que têm esse assento no CREA, que vão compor aquele plenário, que vão encaminhar aí as legislações, vão julgar os processos éticos, as penalidades, vão avaliar a questão dos registros profissionais. São essas pessoas que compõem o conselho. Bem, a gente vai começar a falar aí agora do Conselho Federal. A gente está falando do Conselho Regional. Todo estado possui um Conselho Regional de Engenharia, porque todo e qualquer estado deste país possui ou ensino ou atividade da engenharia. Então, tanto a atividade, ensino e a atividade tecnológica, a produção em si, todo estado tem essas duas coisas, ou o ensino ou a atividade. Então, o CREA está presente em todos os estados. Então, temos em todos os estados do país os conselhos regionais de engenharia e temos um conselho federal que fica em Brasília, a sede é em Brasília. É ele que tem a prerrogativa de baixar resoluções, de baixar uma série de questões jurídicas que vão ser encaminhadas aos conselhos regionais, que deverão cumprir essas determinações. A gente cita aí que, além das entidades de classe regionais, as instituições de ensino também, de acordo com cada estado, possuímos também, dentro lá do Fórum Consultivo do Conselho Federal, inúmeras atividades ligadas às engenharias. E aí temos a ABEPRO, para o pessoal da engenharia de produção, temos aí a BENC, não a BENC regional, mas a BENC em âmbito nacional, e temos aí também a Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial, tá certo? Eu sinalizei aqui errado os agrônomos, mas está aqui, ó, engenheiros civis, produção. Então, mesmo que não exista hoje no sistema uma entidade específica da área de vocês, lá no sistema, no Conselho Regional, lá no Conselho Federal, vocês têm aí tanto a produção, quanto os mecânicos, quanto os civis, com representação das modalidades em âmbito nacional. Essa é a composição atual do Conselho Regional de Engenharia, é assim que os cargos são divididos dentro do Conselho Regional de Engenharia, no que diz respeito à condução do plenário. Então, a eleição do presidente do CREA é feita pelos profissionais do sistema
e essa composição, essa presidência votada pelos profissionais do sistema, uma vez composto esse plenário, é feita uma chapa, ou as pessoas se candidatam, e aí nós temos a composição da diretoria do Conselho Regional de Engenharia. Esses diretores, primeiro vice, segundo, toda essa nomenclatura aí abaixo do presidente, é feito através de uma eleição no plenário, através daqueles conselheiros lá, indicados pelas entidades de classe, pelas instituições de ensino. Esses profissionais, né, esses conselheiros lá do plenário, além de compor o plenário do Conselho Regional de Engenharia, que se reúne ordinariamente todo mês, às vezes nós temos aí reuniões extraordinárias, eles também obrigatoriamente vão compor as câmaras especializadas de cada uma das modalidades existentes no sistema. Temos aí inúmeras câmaras especializadas, destaquei aí de vocês. A engenharia civil é uma câmara, lá dentro tem a civil, a ambiental, e a mecânica, que abraça também, além da engenharia mecânica, abraça a engenharia de produção. Tá? Isso é só para vocês terem um norte da onde vão parar esses conselheiros, e são essas câmaras especializadas que a gente diz que é a primeira instância de vocês, futuros profissionais, e até em algum momento, até como estudante, a gente vai tratar disso um pouco mais na frente, é a primeira instância que vocês podem percorrer. Além das câmaras especializadas, nós temos dentro do Conselho Regional de Engenharia comissões. As câmaras especializadas é obrigatoriedade. O conselheiro que compõe o plenário automaticamente vai compor a câmara especializada. As comissões, ela é optativa. Se o conselheiro tiver interesse em participar de uma dessas comissões, tem uma eleição durante uma reunião plenária do conselho, logo no início do ano, e eles se candidatam e passam a compor essas comissões, que são órgãos auxiliares do plenário e bastante importantes no desempenho, na colaboração das atividades, tanto das câmaras quanto do plenário do Conselho Regional de Engenharia. Vamos aí falar, então, da função mesmo e atuação do Conselho. Lembra que eu falei da Câmara Especializada? Embora o Conselho Federal seja a instância maior do sistema, a primeira instância que um profissional aciona quando tem alguma questão com o sistema Confecreia é a Câmara Especializada da regional onde ele está atuando e registrado, correto? É lá que começa aí a verificação de exercício, a questão da ética profissional e os assuntos decorrentes do próprio exercício profissional. Vou criar aqui uma situação, de repente eu sou uma profissional e fui autuada porque eu não recolhi ART. Vou explicar daqui a pouco para vocês o que é ART, anotação de responsabilidade técnica. O CREA vai lá e me autua. Eu faço um recurso dizendo que não era isso, que está ao entendimento, eu de fato recolhi, mas eu esqueci de pagar, enfim. O conselho, a Câmara Especializada diz para mim o seguinte: Marisa, o seu não vamos dar provimento ao teu recurso, está mantida a sua autuação, por exemplo. Eu posso recorrer à segunda instância, dentro ainda do regional. Chegando ao plenário, o plenário concorda com a Câmara e também não dá provimento ao meu recurso. Eu ainda tenho uma instância que é recorrer ao Conselho Federal. A gente vai colocar aqui alguns normativos, quer dizer, definir para vocês, a gente acha interessante, porque durante a vida profissional de vocês vão ouvir muito falar em lei, decreto, resolução, decisão. São esses normativos que o sistema usa para regulamentar a profissão de vocês, correto? Vamos começar a falar aí das legislações específicas. A gente sempre tem textos técnicos aí, porque tem muita gente ainda que não sabe que os técnicos não pertencem mais ao Conselho Regional de Engenharia. Em 2018 foi criada uma lei federal, 13.639, que criou o Conselho Federal dos Técnicos, né? E os técnicos industriais no primeiro momento, depois os técnicos agrícolas no segundo momento, saíram do Conselho Regional de Engenharia. Né? Então, hoje a gente não legisla sobre esses técnicos. Hoje o CREA tem a regulamentação de todas as engenharias, todas as agronomias, geociências, em âmbito de graduação,
o que a gente chama, e também na área tecnológica, porque tem alguns cursos que é de graduação e tem outros cursos que são cursos de tecnólogos. Então, o CREA também legisla sobre os tecnólogos, não mais sobre os técnicos. Está aí a fundamentação para quem faz curso de tecnólogo. Aí na UFRJ de Macaé não existe curso de tecnólogo, mas está aí a legislação para vocês terem a informação sobre isso. E vamos falar agora da graduação. Há muita pergunta sobre que atribuições eu terei quando me formar, aonde isso está colocado. A gente está informando aí a vocês algumas dessas resoluções que regulamentam e determinam as atribuições profissionais de vocês. Eu vou pedir ao Jonathan para colocar aí no chat o link da resolução 218, lá no artigo 7º, trata da questão da atribuição do engenheiro civil, no artigo 12 do engenheiro mecânico, e o engenheiro de produção tem uma resolução específica, que é a 235. Jonathan, por favor, coloque isso lá no chat, para se alguém quiser consultar, vocês já saberem lá. Bem, tem uma outra resolução que fala também um pouco sobre a questão da atribuição de título, das atividades de vocês, mas que a gente sempre faz aqui uma menção muito especial, porque ela traz umas novas possibilidades para vocês, futuros profissionais e os atuais profissionais. Vou dar um exemplo com relação a essa questão da suplementação e extensão de atribuições. Vou pedir o Jonathan também para colocar a resolução 1073 lá no chat, destacando lá o artigo 3º e o artigo 7º desta resolução. E vou dar um exemplo aqui que eu acho que é a melhor forma de explicar para vocês. Digamos que eu, Jonathan, façamos o curso de Engenharia Mecânica na UFRJ, entramos no mesmo período, na mesma época, e estamos caminhando com as mesmas aprovações de períodos, ou seja, praticamente nós iremos nos formar junto. Vamos sair, entramos juntos, saímos juntos. Então, eu e o Jonathan cumprimos o que a gente chama do currículo, do projeto curricular da UFRJ com relação à engenharia mecânica durante toda a nossa formação. Suponhamos que eu não trabalhe, e por não trabalhar ou por não ter qualquer outra atividade, eu, além de cumprir todo o currículo mínimo, cumprir o currículo da universidade para o curso de engenharia mecânica, que tem lá cadeiras optativas, eletivas, ou seja, mas eu acho que a UFRJ chama de optativas, mas que são obrigatórias para a formação de vocês, correto? Mas eu, Marisa, por ter mais tempo do que o Jonathan, eu consigo e puxo outras cadeiras que não sejam somente a do currículo que eu sou obrigada a compor. Puxo lá a cadeira na área elétrica, por exemplo, a questão eletromecânica me interessa, ou seja, eu, além do meu currículo obrigatório, eu faço inúmeras outras cadeiras dentro da própria graduação. Isso pode gerar no futuro o que a gente chama de suplementação de atribuições. O que seria isso? Eu e o Jonathan seremos eternamente engenheiros mecânicos por conta dessa graduação. Pronto, eu terei as mesmas atribuições do que o Jonathan, como engenheiro mecânico. Todavia, se eu fiz inúmeras cadeiras eletivas, optativas, fora do meu currículo, eu posso, depois que tiver o registro, como o Jonathan terá, de engenheiro mecânico, eu posso solicitar, com base nessa resolução, no artigo 3º e no artigo 7º, eu posso apresentar ao Conselho Regional de Engenharia esse meu currículo diferente, a mais, com cadeiras a mais que eu fiz no período da graduação, e indagar a Câmara Especializada da minha modalidade, aliás, da modalidade das cadeiras que eu fiz a mais, perguntar assim, bem, eu fiz uma graduação diferente, um pouco diferente,
eu cumpri bem mais do que o currículo imposto na minha graduação. Será que eu tenho direito à suplementação de atribuições? O que quer dizer isso? Vamos voltar ao exemplo Marisa e Jonathan. Jonathan e Marisa, engenheiros mecânicos, com atribuição de 1 a 10, sei lá, na área da mecânica. Mas eu, Marisa, que fiz mais um monte de cadeiras optativas, talvez eu consiga, após a análise da Câmara Especializada do Conselho Regional de Engenharia, eu consiga outras atribuições a mais do que o Jonathan teve, porque eu fiz o que a gente chama de mais cadeiras além do currículo mínimo. Isso é muito interessante, até para vocês direcionarem um pouco a formação de vocês no que diz respeito às optativas ou às eletivas de interesse fora do projeto pedagógico obrigatório que vocês têm que cumprir. A palavra extensão de atribuições aí é já para profissionais formados. Eu sei que a gente tem professores aí participando dessa palestra. No caso do profissional registrado no CREA, que, por exemplo, faça uma pós-graduação dentro da sua modalidade do campo que a gente chama de engenharia. Então, sou engenheira mecânica, sou engenheira civil e resolvo fazer uma pós-graduação na engenharia de produção, por exemplo. Eu sempre terei o título de engenheira civil, todavia, se essa pós-graduação estiver acima de 360 horas, estiver regularizada no MEC, estiver regularizada no CREA, eu também poderei, enquanto profissional, solicitar a análise da Câmara Especializada do Conselho Regional de Engenharia a possibilidade de extensão de atribuições. O que significa isso? Eu vou continuar tendo as minhas atribuições de engenheiro civil, mas como eu fiz um curso, uma pós-graduação, dentro desses critérios que eu já falei, na área de engenharia mecânica, pode ser que eu consiga, repito, após a análise da Câmara, eu consiga algumas atribuições também na área de mecânica. Então, isso é muito interessante. Deem uma lida e depois, no final, se vocês quiserem, a gente volta a conversar um pouquinho sobre isso, ok? Bem, vamos começar a falar do registro de vocês. A gente sempre coloca isso bem em destaque. Dizer para vocês que todas as que o CREA utiliza, pratica, essas taxas são determinadas pelo Conselho Federal. Às vezes, algumas taxas, o CREA tem assim, um grau que vai de 1 a 5, ele tem alguma possibilidade de mexer nisso. Mas, na maioria dos casos, os valores das taxas utilizadas pelo CREA é determinada pelo sistema CONFECREA, é determinada pelo Conselho Federal, o CREA tem que cumprir. Todavia, existem alguns atos que o Conselho Regional de Engenharia, através do seu presidente, através do seu plenário, pode baixar. O CREA Rio de Janeiro decidiu, então, já há alguns anos, conceder um desconto de 90% na primeira anuidade dos profissionais recém-formados. Isso todo o CREA tem? Não. Isso é uma deliberação do Conselho Regional. É baixado através de ato e alguns conselhos têm, outros não têm qualquer desconto, alguns conselhos têm desconto de 10%, até onde eu me lembre, né, isso às vezes muda, o CREA Rio de Janeiro é um dos que oferece o maior valor de desconto para a primeira anuidade. Ah, isso é um estímulo para vocês? A gente entende que sim. Obviamente, esse desconto, ele só pode ser praticado dentro dessas regras aí que está escrito aí para vocês, tá certo? Se fugir disso, vocês não têm direito mesmo na primeira anuidade a esse desconto. Então, tem que ficar atento a isso. O que a gente sempre fala para vocês, estudantes, né? Principalmente vocês que estão aí no último período. Não deixe de fazer o registro no CREA, não deixe de aproveitar esse desconto, correto? Obviamente, você vai pagar lá algumas taxas que são cobradas, mas o valor maior que é da anuidade, você vai pagar 90%. Se você pedir no meado do ano, por exemplo, além do desconto de 90%, você vai pagar avos da anuidade, porque você vai pagar só de maio em diante,
né? Você não vai pagar os 12 meses. Ainda tem essa questão que vocês devem considerar. Por quê? A oportunidade de emprego, ela pode bater na sua porta de uma hora para outra. Batendo na sua porta, você tem que ter registro no CREA, senão você estará ilegalmente exercendo a sua profissão. E muitas das empresas, o que deve acontecer, no primeiro ato da entrevista, já pergunta seu registro no Conselho Regional de Engenharia. Se você não tiver, você pode perder seu emprego, né? E às vezes, não, o CREA tem praticamente aí batido recordes, né? Na rapidez aí da liberação do registro profissional. Mas imprevistos acontecem. Às vezes é por conta do próprio CREA, às vezes é por conta da própria instituição de ensino, que não manda a declaração, ou, enfim, pode haver qualquer imprevisto e você perder a oportunidade de emprego por falta desse registro no CREA. Vamos falar aí sobre o que essa lei, né? Essa lei que cria o Conselho Regional de Engenharia, falamos disso no início, e algumas resoluções que falam sobre essas obrigatoriedades aí. O registro, quando a gente fala de cartão provisório, é o registro de vocês no início. Por que provisório? Porque vocês ainda não têm o diploma. Esse registro é concedido em função da declaração de conclusão de curso dada exclusivamente pela instituição de ensino. Provisório, Marisa, ele não tem valor? Não, ele tem valor de registro. Enquanto você não recebeu o diploma definitivo, o diploma, que vocês sabem que é uma parafernália, tem que ser colocado aí, tem que sair no Diário Oficial, é todo um trabalho burocrático que as instituições de ensino têm que cumprir para a liberação do diploma. Fiz o registro no CREA, recebo meu registro provisório, recebi o diploma, imediatamente vai ao CREA. O cartão provisório, ele tem validade. Se a validade, se até o prazo de validade, você ainda não tiver recebido o diploma da sua instituição de ensino, você não será prejudicado. Você vai fazer uma declaração, vai pedir à universidade, essa universidade vai lhe dar uma declaração dizendo que ainda não te entregou o diploma e você vai ao CREA resolver essa questão do seu provisório. Tem que fazer isso. Você não pode ficar com o cartão provisório, ele com a data vencida. Se ele vai vencer, ou você entrega o seu diploma para colocar a tua carteira definitiva, ou você corre atrás dessa declaração da universidade para poder não ficar irregular perante o Conselho Regional de Engenharia. São algumas situações de registro que a gente coloca aí. Eu costumo destacar aí o visto profissional para os futuros profissionais. Em cada estado que você for trabalhar, você necessita ter o visto no Conselho Regional de Engenharia. E saindo dos profissionais, da pessoa física, vamos falar um pouquinho da pessoa jurídica. Essa resolução, coloca aí também no chat, por favor, Jonathan, é a obrigatoriedade de toda e qualquer pessoa jurídica constituída para desenvolver atividade nas áreas da todas as engenharias, agronomia e geociências, tem a obrigatoriedade de ter registro no Conselho Regional de Engenharia. Então, não é só o profissional, é o profissional, a pessoa física e a pessoa jurídica. Eu costumo dizer que a empresa, a pessoa jurídica, ela existe enquanto me faltou a palavra. Existe enquanto... Bem, ela... Eita, mas faltou a palavra mesmo. Desculpa, gente. Mas existe enquanto uma coisa holística, né? Na verdade, toda a materialização da atividade de uma pessoa jurídica, ela só se configura através de vocês, futuros profissionais. Então, toda empresa criada com o objetivo de desenvolver atividades na área do sistema CONFEA-CREA tem que ter registro no CREA, tem que contratar um responsável técnico, que são vocês, futuros profissionais, com registro no CREA, por cada modalidade da sua atividade. O que eu quero dizer com isso? Eu, Marisa Engenharia, crio uma empresa para atuar na área civil, na área da engenharia de produção e na área da engenharia mecânica. Suponhamos, eu tenho que ter registro no CREA e pelo menos contratar um engenheiro civil,
um engenheiro mecânico e um engenheiro de produção. É por modalidade. Se eu resolver também atuar na área da engenharia elétrica, eu também terei que contratar um profissional, engenheiro eletricista, para responder tecnicamente pela minha atividade, correto? Então, para cada modalidade, pelo menos um profissional. O Cossenza falou, e o presidente falou aí da Odebrecht. Imagina, a Odebrecht tinha, sei lá, acho que 100 e poucos, 200 e poucos responsáveis técnicos perante o Conselho Regional de Engenharia na área civil, dado o volume das suas atividades. Então, pelo menos atividade muito grande, normalmente se contrata mais de um profissional. Algumas possibilidades que vocês podem enfrentar aí, é bom que vocês saibam, né? A falta de registro. Ter o diploma me habilita a entrar no mercado de trabalho? Desculpe. Não. Se você for para o mercado de trabalho com o seu diploma sem registro no CREA, lembra lá da habilitação legal, que é concedida pelo Conselho, você vai ser penalizado, fiscalizado e autuado por falta de registro, mesmo tendo formação. Você precisa do registro no CREA. Algumas coisas que a gente acha interessante, a questão da exorbitância de atribuições, é quando o engenheiro mecânico acha que pode entrar na área do engenheiro civil. O mecânico não pode construir um prédio, ele não tem formação para isso. O engenheiro civil não pode entrar nas questões da engenharia mecânica, produção e por aí vai. Existe o que a gente chama de atribuições profissionais. Você só pode exercer aquilo que você estudou e chancelado lá pelo Conselho Regional de Engenharia. Quando você pede o registro, você recebe lá a lista das atribuições profissionais que você tem. Acobertamento profissional, vou falar aqui rapidamente, porque a gente gosta muito de falar isso, é quando você, profissional, se diz responsável por uma atividade e que você, na verdade, não é. Isso é acobertamento, correto? Que pode gerar aí uma série de penalidades, suspensão de registro, cancelamento e por aí vai. A pessoa jurídica também, ela, se for identificada pela a fiscalização do Conselho Regional de Engenharia do Rio de Janeiro, atuando no mercado do Rio de Janeiro, sem registro, ela é autuada. E se ela estiver atuando sem registro, autuada por falta de registro, com registro sem responsável técnico, na modalidade que ela se colocou, né, se determinou para desenvolver, ela também é autuada. Ela tem que ter um profissional, engenheiro, responsável por ela. Eu deixei aí os leigos em vermelho, que é uma das maiores ações da nossa gerência de fiscalização do Conselho, é fiscalizar o exercício profissional. Ou seja, fiscalizar o exercício ilegal da profissão. Leigos são pessoas que estão atuando no lugar de vocês, futuros profissionais, né? E que não têm registro no CREA. Por exemplo, eu vou construir uma casa, eu contrato um pedreiro, contrato um chefe, né, um mestre de obra. O presidente costuma muito falar isso, né? Que primeiro o profissional entra numa obra como ajudante, depois ele vira mestre, depois ele vira não sei o quê, daqui a pouco ele é um engenheiro. O CREA atua, a fiscalização do CREA atua fortemente nisso. Coibir que pessoas que não têm formação na área da engenharia, na área da agronomia, geologia e geociências, não desenvolvam atividades da área, correto? Sem o devido profissional responsável técnico. E aí essas pessoas são o que a gente chama de leigos. Uma autuação de um leigo hoje, ou seja, quando a fiscalização do CREA identifica atividades que estão da área da engenharia, que não estão sendo realizadas com engenheiro, o CREA autua. É em torno de R$ 2.000 e poucos cada autuação dessa. A RT, galera, é um documento, né? O que a gente chama aí é que identifica os responsáveis por cada serviço da atividade de vocês. Ela é obrigatória, só que, além da obrigatoriedade, a gente quer deixar aí claro para vocês da importância do que é essa RT. Está aí escrito para vocês, é um registro obrigatório.
toda a atividade de vocês, futuros profissionais registrados no CREA, que vão desenvolver atividade no mercado de trabalho, tem obrigatoriedade desse recolhimento. E o que a gente defende muito é que isso é a grande defesa de vocês profissionais, né? É onde vocês conseguem colocar de uma forma muito clara e legal quem é você dentro daquele serviço que você está executando, ou como profissional autônomo, ou para uma empresa, ou para um órgão público. Nunca se esqueçam, vocês, futuros profissionais, têm que entender muito claramente o que é a RT e o que é o acervo técnico profissional. A gente poderia falar inúmeras coisas aqui, mas uma das grandes defesas aí do acervo técnico profissional, que é oriundo das ARTs que vocês um dia vão recolher, é a questão da própria lei de licitação, né? Um dos critérios hoje da lei de licitações, que as grandes empresas participam, é a competência técnica. E a competência técnica de uma empresa é a competência do profissional que está respondendo tecnicamente por ela. Então, o teu currículo profissional, ele te abre mercado. E ele só existe enquanto validade legal, por exemplo, para efeito de participação numa licitação, se você tiver recolhido as ARTs e também se você tiver o acervo técnico profissional. Eu vou pedir para o Jonathan colocar aí, porque vocês é só clicar, esse tutorial aí sobre a RT e CAT. Está lá no portal do CREA. Tudo que vocês quiserem saber sobre a RT e CAT está lá. Tem vários lá, íconezinhos, tem vídeos, é só clicar lá. E quer uma sugestão minha? Olhem, isso é muito importante. Bem, nós já falamos lá que o CREA também é um tribunal de ética profissional. A questão ética entre vocês profissionais, na relação entre profissional com profissional, da mesma modalidade, de modalidade diferente, na relação de trabalho com vocês, com seus clientes, com o síndico, com o órgão público de contrator, com a empresa de contrator, ela é trabalhada, encaminhada pelo Conselho Regional de Engenharia. Existem legislações que tratam disso. Não é simples assim, a empresa X está dizendo que eu não tive um comportamento ético com relação à minha atividade profissional. Tem um cliente que fez uma denúncia sobre a minha atividade profissional perante o Conselho Regional de Engenharia. Isso vai ser encaminhado, vai ser instruído, passa pela Câmara Especializada, digamos eu, Marisa, engenheira civil, tive lá uma reclamação de um cliente meu, ou de uma empresa na qual eu trabalhei, ou de um órgão público que eu trabalhei, e essa pessoa fez uma denúncia perante o Conselho Regional de Engenharia e anexou uma série de provas com relação à minha má conduta ética profissional. Isso vai para a Câmara de Engenharia Civil, que vai avaliar e, entendendo, vai encaminhar a Comissão de Ética Profissional, que vai dar o seu parecer e depois a Câmara vai batizar ou não. Isso é extremamente importante. Vou pedir ao Jonathan para colocar aí no chat de vocês o Código de Ética Profissional do Conselho Regional de Engenharia. Depois, isso é só clicar, isso está online. E depois, professor Rondolfo, eu tenho vários exemplares lá impressos. Depois a gente, voltando aí, né, a atividade presencial, a gente pode verificar e mandar os exemplares aí para vocês. Outra coisa importante, salário mínimo profissional. Isso aí é uma questão bastante delicada, né? Mas é importante que vocês saibam. Eu vou pedir ao Jonathan também para colocar aí o link da Lei 4.950-A. É uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. É uma lei que diz que vocês, profissionais do sistema CONF-CREA, têm salário mínimo profissional. Se vocês forem contratados por um valor menor do que está colocado aí, vocês podem procurar o seu Conselho Regional de Engenharia. Sim, Marisa, mas se eu procurar, se a empresa me contrata por 8 horas de trabalho e está me pagando R$4.000, se eu denunciá-la, fatalmente eu vou perder o emprego. É verdade, pode ser que isso aconteça.
Mas não abaixe sua cabeça. Você é um engenheiro, lute pelos seus direitos. Você tem piso salarial dado por uma lei federal. Não dá para denunciar diretamente ao Conselho Regional de Engenharia, denuncie anonimamente, né? O CREA, obviamente, não vai bater lá na empresa Marisa Engenharia, você não está pagando salário mínimo profissional para fulano, para Beltrano. Não, lógico, o CREA vai entrar, obviamente, para colocar lá, né, uma proposta de relacionamento institucional, vai falar sobre legislação e vai chegar até a questão do salário mínimo profissional. Tem problemas ainda, não consigo encaminhar pelo Conselho Regional de Engenharia. Você tem os sindicatos que defendem a questão do pagamento, né, e da briga aí salarial, da reposição dos profissionais como um todo. O que eu estou falando com relação ao Conselho Regional de Engenharia é o seguinte: se o CREA identificar um profissional contratado como engenheiro que não ganha o que está disposto aí nessa tabela, o CREA pode autuar a empresa por falta de pagamento de salário mínimo profissional. É lei. É uma briga que vocês têm que conquistar e correr atrás, e tem que saber que isso existe. A gente fala muito aí na área de propriedade intelectual, né? Inúmero de vocês desenvolvem projetos, participam aí de projetos tecnológicos. O Jonathan mesmo, que trabalha aí no projeto Maglev, lá na UFRJ, ele já se valeu muito dessa legislação. Ou seja, o sistema Confer-CREA tem inúmeras legislações que ajudam a vocês, profissionais, a protegerem as invenções de vocês, correto? Está aí a legislação, depois desses slides vão ficar aí com o professor e vai mandar para vocês, para dizer que isso existe. Uma outra questão que a gente sempre gosta de deixar claro para vocês é gestão ambiental. Eu costumo dizer o seguinte: o fato de não conhecer a legislação não exime vocês, futuros profissionais, de serem penalizados pela legislação. Toda e qualquer atividade tecnológica, toda e qualquer modalidade da engenharia, da agronomia, das geociências, tem que cumprir a legislação ambiental pertinente. Então, vocês, estudantes, tenham isso em mente, olhem para essas legislações, saibam que elas existem, entendam como ela funciona, porque no futuro, quando vocês entrarem no mercado de trabalho, vocês têm que conhecer isso e atender essa legislação, correto? Bem, é uma relação de como você pode se relacionar com o mercado de trabalho, né? É só uma citação aí para vocês terem uma ideia. O Progredir, a gente já falou bastante lá no início, que é o programa de capacitação, né? E aperfeiçoamento, desenvolvimento dos estudantes e profissionais. Já falamos um pouco. Então, o que a gente tinha para apresentar, tem mais aqui inúmeros slides, mas a gente acha que a gente vai acabar não conseguindo, mas eu vou pular para esse aqui. Ação de formandos. Essa é uma atividade lá do Conselho Regional de Engenharia, através da gerência lá técnica, coordenação de cadastro, que pretende, caso haja interesse da universidade, eu sei que a UFRJ já faz isso, né? A UFRJ de Macaé, vocês receberem a carteira provisória de registro no dia da colação do grau, que seja online, que não seja, ou seja, me formei, recebo a carteira de registro provisório perante o Conselho Regional de Engenharia. Professor, é isso, né? Eu agora aí fico à disposição de todos para perguntas, comentários, fique à vontade. Ok, Marisa, muito obrigado aí pela palestra, bem esclarecedora, importante, né? Que bom. Tem algumas perguntas aqui, eu vou fazê-las aqui, vou colocar aqui também escrita. Primeira pergunta aqui do Agenor. Só um chatinho, professor, eu tenho que parar de compartilhar aqui ou você para? Como é que funciona? Vou parar aqui, pronto, tirei. Pronto, tá bom, tá bom. Aí, se precisar voltar, você me fala que eu retorno aqui para ver algum ponto. Tá bom.
Então, a Genô perguntou aí, quem fez várias graduações, tendo uma não terminada, é possível aproveitar as matérias da graduação não terminada como atividades extensivas? Não, Agenor, porque a possibilidade de extensão de atribuições é graduação concluída com diploma da graduação, certificado, né? Graduação registrada no CREA e graduação registrada no MEC. Sem isso, sem qualquer opção. Qualquer possibilidade de atividade, de atribuições, de extensão de atribuição, é com a graduação fechada, certinha, diploma em mãos e com aquilo que a gente conversou antes, regularizada no MEC e no Conselho Regional de Engenharia. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, Marisa, vou aproveitar que depois tem outras eu coloco. Quando você falou que quando a gente faz uma pós-graduação, né, a partir de 360 horas, por exemplo, sou engenheiro mecânico, se fizer uma pós em civil, eu vou ganhar algumas atribuições a mais, não é isso? Algo nesse sentido. Então, assim, por exemplo, se um engenheiro mecânico, que é formado em engenharia mecânica, e aí ele faz essa pós, digamos, em civil, se tiver uma vaga para engenheiro civil, ele pode concorrer? Por exemplo? Não, porque, primeiro, deixar bem claro, professor, que isso não é automático, né? Mesmo com a graduação toda legalizada, a Câmara Especializada vai ter que avaliar, porque tem graduações que, mesmo regularizada, algumas cargas horárias são tão pequenas, o próprio conteúdo programático, o currículo daquela graduação, não vai ser possível gerar extensões de atribuições. Mas, caso gere, nunca você, professor Ranulfo, será um engenheiro civil. O cargo de um engenheiro civil só poderá ser ocupado por um engenheiro civil. Agora, é lógico que dentro da sua atribuição de engenheiro mecânico, algumas coisinhas da civil, se você, assim, receber pela Câmara Especializada do CREA, você terá direito a fazer. Mas nunca você vai ocupar um lugar de um engenheiro civil. Nunca. Só se você fizer uma graduação. Ok. Tem mais uma pergunta aqui do Agenor sobre responsabilidade. Um veículo possui partes mecânicas, elétricas e computacionais. Em uma perícia judicial, é necessário contratar profissionais de cada uma dessas áreas? Agenor, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não... quem, obviamente, fala mais profundamente sobre as atribuições profissionais são as câmaras especializadas. Nós não temos nem essa competência e essa liberação. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: existe o que a gente chama de um sombreamento em várias modalidades. A área mecânica com a área eletromecânica, ela, vira e mexe, cria uma série de questionamento dentro das câmaras especializadas. As próprias câmaras, o próprio sistema, às vezes, se debate com essas questões. Até onde vai a atribuição do engenheiro eletricista, até onde vai a atribuição do engenheiro mecânico. Eu entendo o seguinte: se cada uma dessas áreas estiver muito claramente definida, se estiverem, ou seja, tem uma parte que é mecânica, outra elétrica e computacional, você terá a participação de 3 profissionais. Cria uma situação, manda aí para o e-mail do professor Ranulfo, caracteriza melhor o caso, que eu encaminho a Câmara Especializada, que ela que tem a competência para tirar essas dúvidas. O que a gente faz aqui nessas palestras é dar uma orientação sobre as futuras atribuições profissionais de vocês. Esses casos específicos de sombreamento ou de exorbitância é tratado pela Câmara Especializada. Não posso aqui até tecer muitos comentários além disso. Mas não deixa não, Agenor, de citar o caso. O professor Ranulfo tem meu e-mail, passa aí para a universidade pode até, inclusive, professor, se isso for uma questão interna aí ao curso, consulta o Conselho Regional de Engenharia, a gente vai mandar para as câmaras e elas vão orientar exatamente o que deve ser, como deve ser conduzida essa questão. Perfeito.
uma pergunta do Vinícius: quais os benefícios que o CREA possibilita ao profissional? Por exemplo, curso, jurídico, etc. Vinícius, você está falando do profissional já formado, é isso? Depois que ele sai que ele conclui a graduação, é isso? Eu entendi nesse sentido também. Primeiro, dizer para você que não tem... a primeira questão que eu acho que você deve perceber é a questão legal. Então, o benefício será de você estar regulamentado perante o mercado de trabalho. Esse é um grande benefício, embora as pessoas, na sua maioria, Vinícius, achem que não tem que ter Conselho Regional de Engenharia, que eu não tenho que ter essa obrigatoriedade, por que eu pago anuidade, por que eu tenho que pagar RT, essas taxas são cobradas. Aí eu vou lhe dar um exemplo. Então, essa pergunta foi ótima, viu, Vinícius? Alguns países não possuem órgão de regulamentação profissional e não têm obrigatoriedade de registro profissional. Vou dar um caso de um amigo meu que está lá na Inglaterra. Ele é contador, é só um paralelo, e lá não tem o que tem aqui o CRC, Conselho Regional de Contabilidade, não é obrigado. Lá tem o que eles chamam de uma entidade que os contadores que se filiam a essa entidade, eles sobem no patamar de valor no mercado. Eu queria, então, comparar o que acontece lá, e lá também, para essa entidade, ele vai ter que pagar um valor lá de credenciamento. Então, o primeiro benefício, o grande benefício, Vinícius, é você estar habilitado legalmente para ir para o mercado de trabalho. Sem isso, você querendo ou não, discordando ou não, gostando ou não, né, você não está habilitado. Então, esse é o primeiro grande benefício. Habilitação profissional. Agora, é lógico que toda a estrutura do CREA está aí para regulamentar, mas antes até da regulamentação, orientar. Por exemplo, eu citei alguns casos, né, onde um profissional quer atuar na área do outro. Quem é que entra como tribunal de ética para resolver esses casos? Conselho Regional de Engenharia. Onde alguém te contrata e não paga o seu salário mínimo profissional, quem é que você vai recorrer? Conselho Regional de Engenharia. Ou seja, onde você não está tendo o devido encaminhamento legal com relação às suas atribuições profissionais. Quem é que vai tirar essas dúvidas? Quem é que vai te conceder o caminho? É o Conselho Regional de Engenharia. Agora, lógico, além de toda essa parafernália de orientação, de regulamentação, de fiscalização. Eu lembro que eu destaquei lá os leigos, né? Quem é que vai coibir de não sou engenheira, Marisa, contratar o seu José, que é o pedreiro, para construir a minha casa, ao invés de contratar você, futuro engenheiro, aliás, futuro não, já engenheiro civil. Quem é que vai fazer isso? Isso é um benefício? É. Isso é defesa de mercado de trabalho? É. Mas se você juntar todas essas defesas que eu falei aqui, todos esses benefícios que eu falei aqui para você, e posso aqui ficar mais vários minutos falando de outros, é em defesa da sociedade. Quando o CREA coíbe um pedreiro, não estou aqui desmerecendo qualquer profissional, né? Acho que todos os profissionais têm o seu valor. Mas quem investe, quem estuda, quem fica 4, às vezes 5 anos numa universidade fazendo curso, são vocês, engenheiros. Então, um outro grande benefício é a própria razão de existência do Conselho. Defender a engenharia, defender a sociedade, defender os profissionais. Coibir que um leigo construa, coibir que um mecânico atue numa área onde ele não tem capacitação, não tem capacitação profissional concedida. Então, espero que eu tenha respondido. Certo. Mas, se quiser, pode perguntar mais. Eu tenho uma lista de benefícios. Pergunta do Michel: como é feito o cadastro júnior? Então, Michel, lá tem um registro, um pré-cadastramento. Quando você clica naquele link, vai abrir um formulário onde nós iremos pedir uma série de dados. Como é a pré-inscrição, ela vai te pedir poucos dados, acho que são 5, 6 dados lá. A gente vai mandar para vocês, acredito que até o final de mês de março, eu me comprometo aí com o professor Ranulfo, né? Me comprometo com a UFRJ Macaé.
através aí do nosso coordenador do CREA, aí na área de vocês. Essa divulgação vai ser ampla. Acompanhe o Instagram do CREA Júnior, porque isso vai ser divulgado lá. Você vai receber um link, você vai clicar, e nesse link você vai colocar para a gente várias informações. Lembra que eu falei que para participar do programa CREA Júnior você tem que estar com a matrícula ativa, a gente vai pedir para você apresentar uma declaração de que você está estudando, você tem que ser de oriundo de uma instituição de ensino que esteja regularizado no CREA, correto? E você vai preencher aqueles dados todos, a gente vai dar uma checada nisso, e isso vai gerar automaticamente a impressão de uma carteirinha de estudante. Durante esse formulário, algumas perguntas tipo, aonde você gostaria de retirar a sua carteira de estudante? Por exemplo, você de Macaé, obviamente, vai optar por retirar aí em Macaé. A gente vai mandar para a inspetoria de Macaé, você vai lá, vai apresentar o seu nome e você vai retirar a sua carteira. Sobre a questão do cadastramento, é isso. Não sei se você quer saber mais informações. O professor me pediu para eu cravar o horário, eu não estou querendo passar muito para não comprometer o próximo evento. Mas a gente tem outras informações para dar, mas se isso te atendeu, é isso. Tranquilo, a gente combinou aqui, o professor Lucas ele vai iniciar outra palestra lá em paralelo, não tem problema. Mas assim, as perguntas aqui no chat finalizaram, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aqui. E também, se surgirem outras perguntas, a gente tem esse canal aberto aqui, né? O CREA tem essa boa vontade de estar conversando com a gente, estar atendendo a gente. Tenho certeza também, se vocês precisarem de mais algum esclarecimento, a gente pode enviar para eles que eles vão responder. Então, Marisa, eu quero agradecer aqui em nome das engenharias, tá? Da UFRJ Macaé, em nome da organização desse evento também, a primeira semana da engenharia mecânica que a gente está fazendo, né? Certamente faremos outras e vocês serão sempre bem-vindos. Então, quero agradecer aí a você pela palestra, ao Jonathan, ao presidente Luiz também, que falou algumas palavras para nós, o coordenador Marcos Sorage também. Eu gostei que o presidente falou que o CREA está buscando se aproximar mais das pessoas, né? A gente também tem que buscar se aproximar, conhecer, mas esse retorno também é importante, gostei muito disso daí. Então, eu agradeço, se quiser depois fazer alguns comentários finais aqui, e se o Marcos ou o Jonathan também quiser falar, pode ficar à vontade aí. Eu quero deixar um recado aí para todos, né? Dizer para vocês, principalmente vocês estudantes, se a gente conseguiu, com essa palestra, colocar uma sementinha, né, dentro de vocês, de que vocês precisam, primeiro, discutir engenharia. Não basta vocês sentarem no banco acadêmico, tirarem 10, né, professor? Todo mundo aí anota 10, aposto, todo mundo passa com 10 toda. É 10 ainda que fala? Já me formei há tanto tempo que eu já nem sei mais. Não adianta só buscar nota e ir para o mercado de trabalho. Ah, bom, a Marisa me falou, através dessa palestra, que além de me formar, eu tenho que ter registro para depois do mercado de trabalho. O mercado de trabalho quer outra coisa. O mercado de trabalho quer alguém que conheça, que discuta engenharia. Eu sei que na UFRJ de Macaé vocês têm acesso à coordenação do curso, vocês têm uma certa representação, não é isso, professor? Vocês participam de várias discussões do conselho, vocês têm conselho de estudantes, conselho, como é que vocês chamam aí? Tem o colegiado de engenharias aqui, que tem um representante dos alunos, tem 2 representantes distintos, na verdade. Então, não percam essa oportunidade. Aí tem diretório acadêmico também, né? Eu sei. Eu vou falar assim do fundo do meu coração, porque eu estudei na UF, né? Há muito tempo atrás. Então, eu fazia parte, lá a gente chamava de DCE, Diretório Central, não, DA, Diretório Acadêmico. E eu lembro como é ruim, quer dizer, como é ruim não, o quanto quem se envolve em diretório acadêmico ou como representante dentro do conselho da universidade, o quanto essas pessoas são cobradas pelos demais estudantes que simplesmente se colocam no lugar de críticos. Ah, porque você do DCE tem que resolver isso, porque você faz parte do conselho deliberativo. Discutam, associem-se, participem da representação estudantil que vocês têm na universidade. Aproveitem que isso existe aí na UFRJ. A maioria das universidades particulares não possuem isso.
Os alunos entram, sequer opinam sobre qualquer coisa, e no final pegam o diploma e vão lá. Mas não sei quantos milhares e milhares de engenheiros formados, com diploma na mão, dirigindo, né, Uber, que não é nada imoral ou desmerecedor. O que a gente quer deixar uma semente para vocês é: discutam engenharia. Eu entendo assim, um canal que vocês têm, além da universidade, é o programa CREA Júnior. Não precisa ser o programa CREA Júnior. Se não tem tempo, se não achou interessante a proposta, discuta isso dentro da representação estudantil de vocês. Parem, né? Parem de ser somente críticos, de achar que as pessoas têm que resolver tudo por vocês, ou de culpar o professor, ou de culpar só o Estado. Tudo bem que eu culpo bastante o Estado, ainda mais desse governo, mas, enfim. Movimentem-se, né? Vocês são engenheiros. 84, o presidente acho que falou isso, mas é uma fala muito dita por ele. Se não me engano, 75% a 80% de todo o PIB desse país está nas mãos da área tecnológica. Então, não basta, né? Então, esse recado a gente quer dar. O programa CREA Júnior, estar aqui com vocês hoje, é uma missão desse Conselho Regional, levar conhecimento para vocês. A informação é uma arma. Eu tenho certeza que várias coisas que nós conversamos aqui, vocês sequer sabiam. E tem inúmeras outras coisas que não dá tempo da gente falar. A gente tem horário, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de citar, e que isso causa um certo alvoroço, viu, professor? Não estou falando de qualquer universidade em específico. Vou dar o exemplo de uma particular, porque aconteceu mês passado isso com uma particular. O MEC, ele dá a atribuição para a universidade, para a academia, mexer no projeto pedagógico. Concorda, professor Ranulfo? O MEC dá essa liberação para vocês. Então, determinada faculdade, aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui na capital, mexeu tanto no currículo pedagógico do estudante, daquele curso, tirou carga horária, trocou cadeira, fez aquilo, mudou de nome, diminuiu aqui, elevou aqui, fez um troca-troca danado, e a gente foi fazer uma palestra. A gente fez uma palestra online dessa lá e falamos sobre isso. Para os alunos. Por quê? Quando a faculdade mexe tanto nesse currículo, o que pode acontecer com você no futuro? Esse currículo chega tão deformado dentro do Conselho Regional de Engenharia que a Câmara Especializada, quando for analisar, no caso aí a Comissão de Educação, né, mas a Câmara se envolvem com isso, analisar aquele teu currículo, aquele currículo oficial da universidade e verificar que a transformação está muito intensa e que não atende o dispositivo dado lá no início pelo Conselho Federal, você poderá sair com o registro de engenheiro, todavia, você poderá ter redução de atribuições frente a um engenheiro civil que cursou uma FRJ, por exemplo. Professor, quando a gente falou isso para os alunos, não, a faculdade fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Olha só, se mobilizem. Porque a gente não tem representações. Faça um e-mail via CREA Júnior, vão encaminhar as câmaras especializadas, vamos fazer uma reunião. A gente conseguiu conduzir pelo menos uma discussão com os gestores da universidade. E aí eu fui descobrir que isso não era desse ano. Ano passado, sem sequer saber que tinha acontecido isso, tinham estudantes, vários estudantes já estavam registrados no Conselho Regional de Engenharia e eles tiveram redução de atribuições profissionais porque a faculdade mexeu demais. A gente está aqui questionando a prerrogativa e a competência da universidade e, em hipótese alguma, ela tem essa prerrogativa e ela tem dada pelo MEC. Nós estamos falando da ferramenta informação. É esse valor que eu quero que vocês saiam daqui hoje. Vocês precisam entender como funciona essa carreira de vocês, essa engenharia que vocês abraçaram. Porque quanto mais informações vocês tiverem, melhor discutir sobre as questões vocês terão. Tá certo? Então, essa é a minha mensagem. Espero que vocês se interessem em participar do programa CREA Júnior.
nós vamos conversar com a liderança aí, vamos conversar com os professores e também com os representantes de vocês. A proposta do programa CREA Júnior é ter em cada universidade desse estado um representante por modalidade. Então, aí vocês têm 3 cursos. Nós vamos conversar com vocês, né, e saber do interesse de vocês de fazerem uma eleição interna. Todas as turmas de engenharia de produção vão eleger um representante para participar do programa CREA Júnior. Todos os alunos da engenharia civil e da engenharia mecânica. 3 eleitos por cada modalidade, e aí nós vamos conversar e vamos tirar aí um eleito, vai ser o representante da UFRJ Macaé dentro do programa CREA Júnior. Né? Então, a gente também quer dizer isso para vocês. Quando a gente fala do programa CREA Júnior, que tem uma série de outras questões, né, que a gente não consegue falar nessa palestra por causa do tempo. Então, essa é uma das questões que a gente quer deixar registrada aí para vocês. Discutam, né? Participem. Tem vários sites aí de inúmeras entidades, representações da engenharia civil, representações da mecânica, da produção. Quando eu falo da ABEPRO, não tem nenhuma defesa aí da ABEPRO, nem de nenhuma entidade. A ABEPRO é uma entidade que abraça aí os engenheiros de produção. A maioria dos estudantes sequer sabe que existe isso. Procurem, né? Acompanhem as discussões, participem da discussão da profissão de vocês. O mercado vai exigir isso de vocês quando vocês terminarem e forem vão pedir o registro CREA, vão para o mercado vai exigir isso de vocês. Bem, eu vou passar a palavra aí rapidamente para o Soraya, não sei se ele conseguiu ficar até o final, que ele tinha lá inúmeros compromissos, para ele dar fazer uma finalização. Por favor, Soraya. Bom, Marisa, obrigado, professor Ranolfo, obrigado aí pelo convite, mais uma vez. É sempre um prazer, como eu disse na minha fala anterior, estar presente nesses eventos aí institucionais, né? Eu que já fui docente, né? Sou formado em engenharia civil, segurança do trabalho, né? Trabalhei por alguns anos aí na área de docência, então eu fico fascinado com essas palestras e eventos que acontecem aí junto às instituições. Quero agradecer novamente o convite e me colocar à disposição, tá, da instituição de ensino naquilo que precisar, professor, tá bom? Os alunos também. A gente aqui em Macaé tem essa proximidade muito forte, como eu disse anteriormente, né? E coloquei até no chat aí os meus contatos, podem ficar à vontade naquilo que precisarem do CREA, tá? Estou à disposição. E pegando um pouco da fala da Marisa sobre o Progredir, né, CREA Júnior, é muito importante que os alunos se doem a essa questão, porque nós, futuros profissionais, é que vamos manter esse conselho, né? Então, é necessário que a gente participe, é necessário que a gente busque o conhecimento do CREA. Eu sempre falo nos meus encontros, né, que a gente, em vez de ficar vendo só o Facebook, Instagram, dá uma olhadinha lá na página do CREA, vê lá uma legislação, o Progredir está ali, né? Tem vários cursos, palestras online que acontecem. É muito importante o profissional ele estar em contato, mesmo que seja virtualmente falando, principalmente nessa época de pandemia, com o conselho, para que você possa ter no futuro, né? E é isso que a gente quer, é isso que a gente pretende promover com o CREA Júnior, críticas construtivas ao Conselho que vão melhorar o nosso sistema. Nós estamos sempre em busca de melhoras. E ninguém melhor do que vocês dentro das instituições, no curso de formação, né, de engenharia, para contribuir com o nosso melhoramento, com as nossas atividades, né, com as nossas reuniões, palestras. Tragam sugestões. A gente está aqui para poder ouvir e aprender muito também com novas ideias, principalmente de vocês na área acadêmica. Então, mais uma vez, muito obrigado. Me coloco à disposição para o que precisarem. Meus contatos estão aí, professor. Podemos voltar, né? Com a pandemia, a gente deu uma paralisada aí na questão de carteiras no dia da colação legal, mas nós já voltamos, a gente se preparou para isso. Então, estou à disposição, tá, da UFRJ Macaé naquilo que precisarem. E depois que essa pandemia passar, se Deus quiser, a gente quer que passe rápido, estão todos convidados a tomar um café comigo aqui na Regional. Tá bom? Um grande abraço e sucesso para vocês. E, moçada, estudem.
Isso, tudo bem. E discutam a engenharia, Obrigado. né, Mossorá? Discutam a Com engenharia. certeza. Não fica só pegando nota, não. E assim, a sociedade precisa muito de nós. A sociedade, ela espera muito de nós, né? Porque quem promove, né, a tecnologia são os engenheiros. Então, fica aqui o meu abraço, tá? E estudem. Obrigado, Sorage. Eu costumo dizer que essas ações aí trazem a abertura de um canal direto de relacionamento institucional entre a instituição de ensino, corpo docente e discente, e vocês em Macaé já têm, né? Tem aí a escritoria, tem o Sorage, que é o nosso coordenador aí, que tem, ajuda aí, né? Colabora aí com o conselho nessa missão aí de levar orientação. Então, não se esqueça, o nosso papel hoje aqui também é orientar. A orientação, a informação é uma grande arma no bom sentido. E essa coisa de que o futuro é de vocês, lamento, o presente é nosso, né? Não é só o futuro. Ou vocês mudam esse presente com atitudes, né, que vão gerar um futuro melhor para vocês como profissional e para vocês também como seres, né? Quem sabe aí a gente não está aí diante de um futuro presidente do Conselho Regional de Engenharia. Só para vocês terem uma ideia, o atual presidente, atual não, que eu acho que teve um problema lá, mas o anterior, do ano passado, o presidente do CREA São Paulo era o Vinícius, ex-estudante de CREA Júnior, ex-representante do CREA Júnior, começou a militância dele dentro, não é militância, não estou falando de política partidária não, tá, gente? Eu estou falando de política educacional, política da engenharia, tá certo? Um ex-estudante, participante do programa CREA Júnior lá em São Paulo, atualmente porque eu realmente não sei como é que ficou esse ano, é presidente do Conselho Regional de Engenharia. Então, venham, vamos discutir, vamos renovar, vamos reciclar. Muitos estudantes e até muitos profissionais criticam muito o Conselho Regional de Engenharia, falam que o Conselho serve para arrecadar, para punir. Tá bom, traga isso para a gente, discutam isso com a gente, nós vamos provar que não é isso. O presidente tem muita razão. Tudo bem que a gente reconhece uma série de equívocos, de posturas e tudo mais, isso tem a ver também com a própria estrutura do Conselho, enfim. Mas nós estamos aqui para mudar isso, para provar para vocês que não é isso. Agora, não adianta ficar no papel de crítica. Vocês têm que entrar para colaborar, criticar, bater. O Conselho Regional de Engenharia é de vocês, já estudantes de engenharia, que dirá profissionais. Vocês, estudantes de engenharia, o conselho é de vocês. A porta está aberta, não precisa nem empurrar. Agora tem que entrar, tem que querer entrar, né? Jonathan, você está aí? Você quer dar um tchau aí para todos? Só agradecer pelo espaço, né, pela oportunidade da gente conseguir falar um pouco do CREA Júnior e nos colocar à disposição para ajudar no que for possível, né? É um prazer para nós estarmos aqui, como a Marisa falou, como o engenheiro Marcos falou, estamos à disposição para ajudar no que for possível. Tá bom? Um abraço a todos. Eu vou botar no chat aí, professor, porque eu não sei depois se todos vão ver isso daí. Jonathan, coloca aí no chat os contatos lá do CREA Júnior. Mas não precisa colocar estou aqui procurando aqui na apresentação. Ou você já colocou? Peraí, acho que eu peguei aqui. Peraí, deixa eu ver se eu copio. Bem, isso aí a gente vai mandar depois para vocês, né? A apresentação, mas caso já queiram. E espero, tem aí o e-mail do CREA Júnior, espero que a gente, o Jonathan, espero, que eu também espero, não consegui não. Botei. Bota aí, professor, tem um WhatsApp aí, por gentileza. Tem um WhatsApp do CREA Júnior, tem o e-mail do CREA Júnior, vê se foi. E tem o Instagram. Tá bom? Agora aqui no YouTube, no chat do YouTube. Espero receber aí de vocês, estudantes, se tiver representantes ou não, individualmente, ou representantes já engajados, um e-mail aí para que nós possamos voltar a conversar, né? E ver aí esses caminhos aí de eleger aí por vocês representantes no programa.
Professor, eu vou falar do que eu já escrevi. Muito obrigada. E não é nenhuma rasgação de seda, porque a gente, né, não precisa disso, mas é através dessas ações da academia que a gente consegue cumprir a missão do Conselho. O que o presidente falou, a gente leva muito a sério. A gente percebe que a academia e o Conselho estão distanciados. E não é culpa da academia, não é só culpa do CREA, não é culpa da academia. Existe o papel do CREA também, né? E a gente quer cada vez mais estreitar esse relacionamento. A gente depois quer ter uma série de outras questões, por exemplo, revista Ângulos. Põe aí no chat, o Jonathan, por favor. Você sabia, professor, que o CREA tem uma revista que vocês da academia podem, profissionais de uma forma geral, né, podem editar artigos de cunho técnico, científico? Não sabia, não. Pois é, essa revista existe, o Jonathan vai botar o link dela aí, lá tem, depois eu vou mandar um tutorial para o senhor, para você, professor, é mais novo do que eu, né? E aí esses artigos, galera, estudantes que ainda estão aí presentes, tem muito interesse para vocês também, tá certo? Tem a revista Ângulos para vocês fazerem esse canal, tem uma série de outros. Na verdade, essa proximidade com a academia, gente, eu costumo dizer que o CREA é um grande potencializador e interlocutor da produção da academia com a sociedade. Vocês têm noção? Vou falar da UFRJ, que eu conheço bem. Vocês têm noção do quanto essa universidade produz, não é isso, professor? E quantas vezes isso dificilmente chega até a sociedade, né? O CREA pode ser um potencializador disso. Vamos conversar sobre isso também, tá bom, professor Ranulfo? Aí a gente faz aí depois uma reunião maior sobre isso. Um grande abraço, abraços online para todos. Muito obrigada e estamos à disposição. Uma boa tarde a todos. Boa noite. Boa tarde. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos. Vamos continuar com a semana aí com as palestras. Grande abraço a todos. Parabéns, que eu estou vendo que foi um sucesso a primeira, hein? A segunda, então, pode contar com a gente. Ok. Tchau, tchau. Tchau.